Ai, Jordana, derrubaram nossa live. Olha que tanto que a gente tá chique. Instagram derrubando a gente. Vê se pode, Instagram derrubando a nossa live, gente. Esse Instagram hoje, ele não tá muito confiável não, viu, gente? Se acontecer isso, vocês fiquem de olho aí, tá bom? E voltem, porque eu voltarei. Como eu estava dizendo para vocês, gente, a nossa convidada é a Jordana, professora mestra de língua espanhola. Ela é aqui de Goiânia, mas ela tá lá fazendo o intercâmbio, ela vai contar tudo pra gente hoje. E eu já vou chamá-la, porque eu não quero perder tempo, a gente tem muita coisa para conversar. Vocês ficam à vontade para participar com a gente, faça suas perguntas. Ah, obrigada! Tá instável hoje, né? Eu andei lendo aí no decorrer do dia que Instagram hoje não tá muito confiável. Eu perdi seguidores também, mas é assim, Deus proverá. Mais pessoas chegarão, se Deus quiser. Vou chamar minha convidada maravilhosa, né? Porque se o Instagram está instável, eu e a minha convidada, a gente tá super estável. Deixa eu chamá-la aqui, minha maravilhosa. Tananã. Recebam com muito carinho a minha convidada, com muitos acenos. Quero que vocês recebam com coraçõezinhos aí na tela. A minha professora Jordana, bem-vinda, Jordana, que saudade de você! Muita saudade. Muito feliz também. Você balança de um lado, ela é argentina, do outro é Brasil, é isso? Exatamente. Amém, gente, só você. Olha. Linda, linda. Jordana, seja muito bem-vinda. Desde já eu agradeço a sua disponibilidade de estar aqui hoje para a gente poder bater esse papo, né? Você me disse que é a sua primeira live, então é uma responsabilidade imensa. Mas o Clima do Bem, Carla, você já sabe, é um grande bate-papo, um papo muito tranquilo, né? Para que as pessoas possam se conectar e para que a gente possa levar aí muita informação para quem está curtindo com a gente. Tá bom? A participação de vocês é muito bem-vinda, então fica à vontade para se manifestar que a gente vai lendo aqui e a gente acha o máximo. Combinado? Então vamos lá, né, Jordana? Deixa eu começar Vamos. E eu quero que você, em poucas palavras, me conte quem é a Jordana Avelino dos Reis. Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada, Capo, pelo convite, por essa oportunidade de bater esse papo com você. Estou muito feliz pelo convite. E vamos lá, vamos começar. Bom, eu sou do Brasil, como você já falou. Eu sou nordestina, sou mulher, sou negra, sou estudante, amo estudar, viajar, gosto muito de dançar, gosto de ver filmes, gosto de conhecer culturas e sou uma pessoa que está o tempo todo furando bloqueios, né? Furando bloqueios sociais que existem em relação à mulher, à negritude, a questões de classe. Então, assim, sou uma mulher determinada e que procura sempre fazer o bem, fazer coisas legais e alto astral para cima, forte, porque tem que ser forte nesse mundo. É basicamente isso. Vou ser bem breve nessa parte inicial. Maravilhosa. Ó, o Marcelo colocou Jordana Internacional, ó. Já tem fã-clube, inclusive, né? Mas me conta uma coisa. Como é que a língua espanhola entrou na sua vida? Bom, foi assim. Eu acho que a minha história ela é um pouco parecida com de muitas pessoas que gostam de espanhol. Assistindo novelas na TV, novelas mexicanas, aí a gente percebe algumas questões culturais. Primeira coisa que a gente vê é música. As músicas em espanhol. Na abertura da novela, principalmente uma atriz chamada Thalia. Carla, você conheceu essa atriz? Sim, que fez as 3 novelas, assim, Marimar, Maria do Bairro, enfim. E aí eu comecei, Maria Mercedes, ainda quando era criança. E aí eu ia para a biblioteca para pesquisar o que era esse lugar chamado México. Então eu lembro que nessa época eu acessava enciclopédia, eu abria enciclopédia, o livro na biblioteca. E aí eu queria saber a população, a cultura, o que eles comiam, o que eles faziam, por onde eles andavam, questão histórica.
E aí eu me apaixonei, assim. Eu falei, nossa, o primeiro lugar que eu quero ir é para o México, eu quero aprender espanhol. E aí, no terceiro ano do ensino médio, 2001, tô aqui falando um pouco da minha idade, né? Daqui a pouco o pessoal vai fazer as contas, mas essa menina tem quantos Gente, anos? coloca aí no chat se vocês pegaram a idade de Jordana. Não, ninguém acerta, só quem me conhece. E aí, na terceira série do ensino médio, eu tive uma professora, eu lembro até hoje o nome dela, Bianca, e ela falava em espanhol e eu ficava assim, apaixonada pelo jeito que ela dava aula e pelo material que ela utilizava. Eu me lembro que eu terminei o livro antes de todo mundo e eu sempre quis aprender espanhol, eu sempre quis aprender para conhecer culturas e como uma forma de me reconhecer nesse espaço, sabe? E aí, quando eu resolvi fazer faculdade, estou fazendo um salto aqui, né? Terceira série do ensino médio, terceiro ano. Quando eu resolvi fazer faculdade, eu falei, eu vou escolher o curso de letras, porque eu sei que tem línguas. Eu sei que tem inglês, espanhol, francês. Não foi fácil. Eu acho que quem está me ouvindo aqui vai saber bem o que é a trajetória de alguém que veio de escola pública, de alguém que não teve muito acesso. Então, eu lembro que eu estudei muito para chegar na Universidade Federal de Goiás, na UFG. Quando eu passei, foi uma emoção muito grande, porque nessa época ainda não tinha ações afirmativas de inclusão de pessoas, né, de escola pública. E aí passei, e aí eu escolhi o espanhol. Eu me lembro que nessa época, na Universidade Federal de Goiás, a gente podia escolher o idioma. E aí era uma sequência, né? Tinha os 4 idiomas: espanhol, inglês, francês e italiano. A minha primeira opção foi espanhol. Aí torcendo para que eu conseguisse, porque as vagas eram limitadas, se a gente não, né, não tivesse uma boa colocação na prova de vestibular, na época era um vestibular que não era o Enem, a gente ficaria na segunda opção. E aí deu tudo certo, eu consegui, eu escolhi o espanhol, a segunda opção era o inglês, e aí eu consegui, e foi uma euforia, porque eu me lembro que eu era muito estudiosa, assim, eu gostava muito de aprender, principalmente sobre as músicas. Você falou da Shakira. Shakira, eu Sim. costumo falar que foi a minha ninheira tipo babá, sabe? Que me ensinou espanhol, o primeiro, assim, né? Shakira é da Colômbia, não é da Argentina. Olha aí, já querendo dar aula aqui, né? E aí depois eu conheci Maná, Juanes, Mercedes Sosa, muitos cantores e muitas cantoras que me ensinaram a falar espanhol. Assistia filmes, muitos filmes. E as professoras também da Universidade Federal foram excelentes. Eu me lembro que a primeira viagem que eu fiz de avião foi para a Argentina, foi para cá, para Buenos Aires. Que E aí eu queria legal. praticar espanhol. Então, eu queria praticar espanhol. Então, eu lembro que as pessoas falavam assim, nossa, você fala super bem espanhol. Onde você aprendeu? Você aprendeu no Brasil? Porque normalmente, gente, já dou uma dica aqui. Os brasileiros não têm fama de falarem bem espanhol aqui na Argentina, não, tá? Ninguém entende os brasileiros. E aí, Polêmica! polêmica, já polêmica aí. Realmente, a galera chega aqui e vem falar inglês, gente, na Argentina. E aí, quando vem falar espanhol, acha que sabe, né? E aí eu lembro que a galera falava assim, você fala muito bem espanhol, onde você aprendeu? Eu falei, na faculdade. Nossa, então essa faculdade é muito boa. Eu me lembro que eu queria esforçar para poder falar e ser entendida. Mas eles aqui, como o turismo é muito grande em Buenos Aires, eles falam assim, pode falar português, eu entendo. Os garçons, né, e as pessoas. Aham. Enfim, resumindo, é isso. Agora, só te contar uma coisa muito bacana, que eu pulei etapas, né? Para eu chegar onde eu cheguei, né, fazer um doutorado, intercâmbio na Argentina, eu fui adotada, né? Eu sou da trajetória de crianças que são adotadas por famílias que têm melhores condições, né? Embora eu tenha estudado numa escola pública, eu tive muito mais condições do que os meus irmãos. Como eu falei no início, eu sou do Nordeste, eu sou de Floriano, Piauí. E aí a gente tem aí a trajetória do abandono paterno e a minha mãe teve enfim, entregar as crianças para não passar fome. Então eu fui uma das crianças que foi entregue assim para uma outra família. Era minha tia biológica, que já era adotada por essa família. E é por conta disso, por conta dessa oportunidade da adoção,
Me lembrei agora da história da Cleusa, né? A nossa amiga Cleusa. Que eu tive a oportunidade de estudar e de ter condições. Então, lá no Brasil, eu estou numa região que é central, né? Numa região que tem uma estrutura, né? Que não foi abandonada pelo Estado, digamos assim, não é marginalizada. Eu me lembro que eu era as poucas pessoas negras no prédio, né? Quando eu era criança, né? E eu faço sempre o exercício do pescoço, por onde eu vou, né? Então, eu sempre ocupei espaços onde tem poucas pessoas negras. E quando essas pessoas negras aparecem, elas estão em espaços de subalternidade, elas estão marginalizadas. Né? E é preciso olhar para isso. E eu não tem como não olhar para isso, porque nos espaços em que eu ocupei, as pessoas sempre achavam que, enfim, que eu não era quem eu era, enfim, subestimavam a minha inteligência, enfim. E é basicamente isso. Essa oportunidade de adoção, Carla, que eu tive, foi a oportunidade do estudo, né? Então, eu até os 18 anos estudando, depois eu entrei na Universidade Federal, então eu sou uma trajetória diferente, eu saí pela tangente do grupo de pessoas negras que a gente tem, né? Marginalizadas no país. É basicamente isso. Na sua fala, eu achei bacana dois pontos assim que me chamam a atenção. Primeiro é que a gente não costuma prestar atenção, né? A gente tem esse péssimo hábito de não prestar ou não filtrar as coisas que a gente ouve, as coisas que a gente assiste, né? E aí não é a primeira vez que eu ouço histórias dizendo, eu vi isso e isso me incentivou, me inspirou a fazer tal coisa. No seu caso espanhol, que eu imagino que naquela época, não só as novelas de Thalia, mas Chiquititas, né? Aqui foi aquela ida daquele grupo aqui do Brasil para a Argentina, na época, gravar. Eu penso que também inspirou muitas pessoas, né, para poder estudar outras línguas, para entender que haviam outras culturas e outros espaços. Então, muitas vezes a gente não tem essa preocupação. A minha professora mesmo de dança do ventre, ela começou porque começou a assistir a novela que retratava muito essa questão do pessoal árabe, de toda aquela cultura, e hoje ela é professora a partir da Jade, sabe? Então, assim, muitas vezes a gente não presta atenção, não para pensar o quanto que a gente consome tem o poder de nos influenciar. Então, isso eu acho muito bacana. E o segundo ponto é trazer a questão da adoção mesmo, porque geralmente também a gente sempre tem um olhar negativo, né? Nós somos condicionados a ter um olhar negativo sobre a adoção, que não dá certo, que vai dar problema, que não sei o quê. Só que eu acredito piamente que os casos positivos da adoção são infinitamente maiores do que qualquer outro problema. E problema a gente tem em qualquer tipo de família, né? Não só na adoção, nas famílias normais, ditas normais, tem problemas do mesmo jeito. Então, assim, isso é muito bom trazer à tona, porque a gente traz essa inspiração de dizer, olha, dá certo, se você tiver força de vontade, coração aberto, né? E não só nessa vertente de trazer a pessoa ou adotar uma pessoa para um serviço doméstico, isso antigamente também era muito comum, né? A pessoa adotava alguém, mas era para realizar um serviço doméstico, para cuidar da casa e tudo mais. Mas nessa vertente de realmente promover a pessoa, né? Dar condições para que ela se desenvolva e construa uma história linda, assim como a que você construiu. Eu acho muito bacana. Mas aí você fez... Eu queria complementar o que você falou sobre isso, porque de fato eu tive muita sorte, né? A família que me adotou foi a família que me acolheu. E eram famílias de pessoas mais velhas, e eu era sempre a criança, né? Então, tinha muitos idosos, e eles tinham muito essa coisa da importância do afeto, da educação. Então, eu tive muita sorte nesse aspecto. Mas eu conheço histórias até hoje, né, de meninas negras que são adotadas para... Na verdade, não são adotadas, elas são criadas, né? Elas se tornam ali... são exploradas na casa, né? É uma falsa adoção, porque tem muito esse lugar ainda do regime que a gente viveu no final do século XIX, que foi o regime escravocrata, né? De olhar para as mulheres negras e acharem que elas só estão neste lugar para servir. Então, eu tive essa trajetória diferente, tive essa sorte. E um outro ponto que você comentou sobre a inspiração, você é professora, eu sou professora, e eu acho que deve ter muita gente que vai ouvir aqui que é da área da educação, o quanto a educação
ela inspira, né? Da mesma forma que essa professora me inspirou, eu tenho certeza que você e eu, Carla, e quem mais aqui tiver na área da educação, a gente inspira muito crianças, jovens. Tem gente que segue a profissão mesmo. Eu conheço amigas que inspiraram os seus alunos, hoje são sociólogos. Eu conheço gente que é da área de espanhol e que fico orgulhosa de dizer assim, que eles falaram, as suas aulas, eu achava o máximo as suas aulas. E aí, hoje eu sou professora, hoje eu estou me formando na área de espanhol. Então, é importante a gente ter essa consciência do nosso lugar, da nossa responsabilidade social na educação. E o quanto a educação, ela fura bolhas, né? Foi a partir dessas questões que eu estou te falando agora que eu pude chegar até aqui, né? Até a Argentina. E depois, mais para frente, eu vou te contar como é que é aqui na Argentina e a gente vai seguindo a conversa. Tá bom, só para saber, você sempre teve vontade, assim, de ser professora? Você acredita que sim? Eu lembro que a primeira vez que eu falei isso, eu tinha 5 anos de idade. E aí, a minha tia era professora e ela falou assim, não! Ela já fez um não. O meu primeiro aluno foi o meu irmão adotivo. Ele morreu com 60 anos. O nome dele era João. Eu tinha 5 anos, eu estava sendo alfabetizada. E aí, ele não sabia ler nem escrever, ele tinha deficiência mental e física. E quando eu estava sendo alfabetizada, eu achava assim que todo mundo tinha que ser também. Aí, quando vi que ele não sabia ler, eu falei, eu vou ensinar. Eu tinha 5 anos. Vai aprender. Eu dava aula para ele todos os dias. Eu ensinei as vogais. E aí comecei a ensinar o alfabeto, e quando chegava visita em casa, eu com 6 anos de idade, eu me lembro. Olha, eu ensinei para ele os vogais, fala aí, João. E ele falava, e eu batia palmas, eu ficava super feliz, orgulhosa dele estar falando as vogais. Aí quando eu comecei a ensinar o alfabeto, eu vi que ele não estava conseguindo pegar, eu acho que era o limite dele, e a gente parou por aí. E você acredita que a minha consciência de que ele tinha algum tipo de limitação físico-mental só veio quando eu tinha 16 anos, quando fizeram um diagnóstico. Porque eu olhava para ele e eu não via como alguém com limitação. Eu sempre enxerguei ele como alguém, tanto você, eu, e a gente conversava e dialogava. A gente brincava que ele tinha um idioma diferente, porque ele falava e a gente, só quem era da família conseguia entender, né? Por conta das limitações físicas e mentais. E olha que interessante isso, né? Uma criança sendo educada num ambiente onde tinham pessoas mais velhas, pessoas com deficiência, pessoas negras, né? Então, assim, isso propicia aquela criança ser menos preconceituosa com quem tem algum tipo de limitação, que a sociedade diz que tem, que na minha cabeça não tinha, né, o João. E aí, assim, eu falo dele, assim, eu fico muito emocionada, porque foi uma perda muito grande, né, a gente ainda sente, ele faleceu em 2007, e, enfim, é isso, eu não vou falar muito, daqui a pouco eu tô chorando. Não chore. Mas vamos falar de Argentina agora, que eu acho chique do último dizer que a minha amiga tá lá na Argentina. Conta pra gente desde quando você está na Argentina e como foi chegar aí. Tá. Eu tô desde o dia 5 de setembro, então já tem quase 2 meses, né? E eu vou ficar até o dia 31 de março. É um intercâmbio que eu tô fazendo pela Universidade Federal de Goiás. Quando eu iniciei o doutorado, em 2020, eu enxerguei nesse período de estudo uma oportunidade de fazer um doutorado, de fazer um sanduíche, que a gente chama, que é você começar o doutorado no Brasil, depois você estende para outro país que você escolher, e depois você volta para o Brasil, por isso que a gente chama de sanduíche, né? O recheio é o país que a gente está, e aí conclui o doutorado. É basicamente isso. É sempre sugestivo, né? Se ficar em doutorado sanduíche, o que tem a ver? Qual que é a lógica por trás desse doutorado sanduíche? É comida, Brasil? Não é comida? Então tá explicado. Jordano explicou pra gente o que é o tal do doutorado sanduíche. Todo mundo acha, principalmente quem tá um pouco aí alheio
dessa vida acadêmica, né? Não consegue perceber, ainda fica um pouco ali, às vezes fica com vergonha de perguntar, né? Aqui a gente não tem vergonha, a gente pergunta e conta para todo mundo. Pergunta, gente, pergunta tudo. Então é o recheio. Os países são o recheio. Aí você escolhe quanto tempo vai ficar, você escolhe o país. Tem que ser um país que vai te ajudar na sua pesquisa. Não pode ser qualquer país. Tipo assim, nossa, eu quero ir para a Austrália, mas a sua pesquisa é sobre espanhol, mas na Austrália não faz espanhol. Então, assim, entendeu? Não pode escolher. Então, eu escolhi a Argentina, foi proposital, né? Só complementando, agora eu tô falando só em espanhol, becada, né? Eu sou bolsista. Toda vez que alguém pergunta aqui, vos sos becada? Sim, sou becada. Becada, tipo, tem uma beca, que é uma bolsa. E aí eu tenho uma bolsa da CAPES, agora eu vou aqui fazer propaganda. A CAPES é uma instituição do governo federal que financia. Então, esse ano, por exemplo, eles ofertaram 14 mil bolsas, mas só 560, mais ou menos, passaram. E aí tem pessoas, neste instante, tem pessoas no mundo inteiro. Tem gente na Polônia, na França, na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina, enfim, na Espanha, em Portugal. E aí eu escolhi a Argentina porque a minha pesquisa no Brasil envolve um acordo bilateral que existe entre Brasil e Argentina. É uma política linguística, né? A gente tem uma lei que foi revogada recentemente, eu falo 2017, que é a lei do espanhol. Existe sim, Carla, uma lei de oferta do espanhol, que na verdade ela foi revogada. Mas eu estou pesquisando sobre isso no Brasil, né? Quais são os discursos, quais são as ideologias de linguagem que envolvem a exclusão da língua espanhola no Brasil. E aí eu já sabia desde o mestrado, que tinha uma lei da língua portuguesa aqui na Argentina. Você sabia que os argentinos estudam português? Não, Brasil. Não. Tem. Cara, eu decorei a lei. É 26.468. Vocês colocarem no Google 26.468/2009. É a lei que foi aprovada aqui na Argentina de oferta do português como língua estrangeira. Então, os argentinos estudam português como língua estrangeira por conta do Mercosul. Você sabe o que é o Mercosul? Acho que ninguém sabe aí, né? Conte tudo, porque quem tá nessa live ou vai passar por essa live vai sair daqui empoderado. Poderado, política linguística e política econômica também. Mercado Comum do Sul é um bloco econômico que envolve 4 países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esse bloco ele surgiu no início da década de 90. E aí, a partir desse bloco econômico, as pessoas eu falo as pessoas, as autoridades, né, do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, entenderam que a gente precisava fazer uma integração latino-americana. Quais são as línguas envolvidas aí? A língua portuguesa no Brasil e a língua espanhola na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Toda vez que eu vou dar aula para os meninos de espanhol, que eu digo que todos os países que fazem fronteira com o Brasil falam espanhol, eles ficam chocados. Eles falavam assim, eu achava que na Argentina falava argentino, né? Um idioma qualquer, que não entende que é espanhol, né? E aí, por conta desse acordo do Mercosul, várias medidas foram estabelecidas, por exemplo, de ensino do idioma do país que faz parte. Então, na Argentina, desde 2009, na verdade, desde antes, no início da década de 90, eu descobri que em Rosário, perto daqui de Buenos Aires, já ensinava português, antes mesmo da lei existir. Aqui em Buenos Aires tem muitas escolas de formação docente, tradutorado. Córdoba também tem, são as 3 maiores cidades da Argentina. E aí muita gente aprende português aqui, alguns aprendem, assim, são pouquíssimas escolas de ensino médio que ofertam, infelizmente, essa é uma constatação que eu já tive aqui. Mas na universidade tem, a Universidade Nacional de Rosário, Universidade Nacional de Córdoba,
Universidade de Buenos Aires, aí Institutos de Línguas Vivas, que ensinam português como língua estrangeira. E aí o Brasil tinha aprovado uma lei em 2005 do espanhol, só que ela foi revogada. Então, é por isso que minha pesquisa está aqui. A gente fala que o pesquisador, ele pesquisa uma dor, né? Eu falo, eu sou professora de espanhol, e o que está acontecendo? Por que o espanhol foi revogado no Brasil? E é basicamente isso que a gente está fazendo aqui na Argentina, olhando para o português, né? Essa é a minha pesquisa aqui na Argentina. O que que tem de política linguística para o ensino de português como língua estrangeira? E aí eu descobri um monte de coisa. Se quiser ir perguntando aí. Gente, mas essa dor é uma dor muito importante. Eu tô vendo que tem um monte de gente aqui do hashtag Fica Espanhol, uma galera toda aí engajada nessa causa que é maravilhosa. Um beijo para todo mundo. E é isso, Brasil. Agora me conta outra coisa, assim. Você me disse aqui já na nossa conversa que você já tinha ido para a Argentina uma vez, né? E agora você tá voltando aí de novo. Conta pra gente, em termos assim, culturais, sociais, acadêmicos, como é que você encontrou a Argentina? Tá. Ó, antes de contar, eu também quero mandar um beijo, porque tem gente aí que está assistindo que é do movimento Fica Espanhol. Quando eu falei que a lei foi revogada, a gente abriu um movimento no Brasil que chama Fica Espanhol, pelo ensino da língua espanhola, para que a gente possa mantê-lo, porque ele é muito importante para o Brasil. A gente não tem essa consciência justamente pela fronteira que às vezes nos separa culturalmente. Depois que a gente começa a estudar espanhol, a gente percebe o quanto a gente tem coisa em comum com a Argentina, com o Paraguai, o Uruguai. A gente tem muita coisa em comum com esses países. Bom, você perguntou como que eu... Encontrou a Argentina, agora que você voltou aí. Como tá o movimento, como que tá em relação à cultura, a parte social, a parte acadêmica? Como é que você encontrou esse solo argentino agora pela segunda vez? Olha, não é a segunda vez, é a quarta vez que eu venho a Buenos Aires. Eu sou apaixonada pelo país. Eu tava lá em 2008, teve mais vezes ainda. Praticamente uma cidadã. Cidadã, não, brincadeira, só que não. Eu vim em 2008, depois eu vim em 2010 com a minha irmã. Eu dei esse presente para minha irmã porque ela estava aprendendo espanhol. Foi ótimo, a gente passou 11 dias aqui. Ai, o Matheus tá falando, oi tia! Beijo, Matheus! Por isso que agora eu tô entendendo porque você foi 4 vezes, eu ainda não fui nenhuma, Jordana. Você tá pegando todas as vezes. Que negócio é esse? Basicamente. Em 2015, em 2013, eu vim pelo mestrado. Eu vim apresentar pela primeira vez na Universidade de Buenos Aires o meu trabalho de mestrado. Foi uma viagem também super bacana. Aí eu vim em 2019 para fazer uma corrida. Eu passei um final de semana. Rica, né? Fui numa sexta, voltei no domingo. Fui fazer uma corrida lá em Córdoba. Eu tava na época de fazer corrida, maratona. Lembro. Eu amo viajar. Sério, eu já corri em Machu Picchu. Peru, olha sabe, fazer excursão. Sério, eu amo fazer corrida. E aí conhecer os países. Demais, gente. Machu Picchu me remete muito ao livro da quinta série. A época que a gente estudava os maias, os incas, não sei o quê. Nossa Senhora. É emocionante. Sério, é emocionante correr pelas montanhas. Enfim, depois a gente pode fazer uma live só sobre Machu Picchu, porque tem muita coisa. Aí depois eu conheci uns argentinos lá no Peru, e eles falaram, vem correr aqui na Argentina. Aí eu fui em 2019 fazer uma maratona em Córdoba, também lindo lugar, maravilhoso. E aí eu falei, Falei não, né? Eu voltei pra... Nossa, o Matheus falou que estudou sobre Machu Picchu esse ano. O Matheus tá conversando com a gente. Isso, Matheus. Maravilhoso. Isso é ótimo, tá vendo? Tanto que é interessante a educação se conectando com o que a gente faz, né? Eu falo que eu tô aqui hoje na Argentina por causa do âmbito educacional, pela oportunidade que eu tive de estudar espanhol. Na escola pública e também na universidade. Enfim, aí eu voltei, agora essa é a quarta vez que eu venho a Buenos Aires. E o que mudou? Bom, mudou a economia, né? Na época, a primeira vez que eu fui, eu lembro até hoje, R$1 era 4 pesos, né? Mas a Argentina já vivia uma crise econômica. Em 2001 começou a crise econômica na Argentina e ela não conseguiu se restabelecer. E aí hoje, quando você vem à Argentina, R$1
eu ia falar pela Western Union, pelo câmbio Blue, que a gente chama de câmbio que não é o comum, né? O comum é um valor, e o câmbio Blue é um valor mais do que o dobro. Pelo câmbio Blue, chega a 59 pesos. R$ 1 chega a 59 pesos. Até o pessoal brinca que os brasileiros que vêm para cá têm vida de marajá, fica rico. Mas depende. Buenos Aires é uma cidade super cara. Quem vier para cá, Buenos Aires é caro. Departamento é caro. E alimentação tá pau a pau, Brasil, né? Então não muda muito. Agora, La Plata, Rosário e as outras cidades são mais baratas, compensa. Inclusive, eu vou para lá. Acho que eu vou para lá, ficar lá de janeiro a março para economizar. Olha, já pretendendo ir para Rosário. Eu que estou falando já com sotaque. É linda a cidade. Depois eu falo sobre Rosário, a cidade é muito linda. Mas assim, venha para Buenos Aires. Buenos Aires dá para você conhecer em 3 dias. A galera que vem, os turistas que vêm para cá, tem muito turista aqui, muito mesmo. Parece que a cidade só tem turista. A galera que vem para cá, ela fica 3 dias só e faz um tour e depois vai para o Chile, vai para outros países. A questão econômica, então, mudou bastante. Eu não sei se eu cheguei a comentar, mas, assim, tem poucas pessoas negras. De 2008 para cá, não mudou muita coisa, não. Pouquíssimas pessoas negras em Buenos Aires. Em Rosário, você encontra um pouco mais. Você encontra muito brasileiro em Rosário. Porque Rosário tem a universidade, ela tem um curso de medicina que, eu não sei se quem está escutando a gente sabe, mas muito brasileiro vai fazer medicina em Rosário. E é gratuito. Não existe Enem, não existe processo seletivo na Argentina. As universidades são abertas, públicas e gratuitas. Você chega lá e se inscrever. Né? Então, não tem essa coisa de fazer uma prova. Que bacana. A galera vem e se inscreve. E aí, então, não tem muitas pessoas negras. As pessoas que me vêm aqui, elas pensam que eu sou de Cuba, de algum país da África. Quando eu falo que eu sou do Brasil, eles falam Bahia. Então, assim, ou seja, as pessoas brasileiras que vêm para cá, elas não são negras, né? Elas são na maioria branca, enfim. E você deve estar se perguntando agora, né, Carla, por que será que não tem muita gente negra na Argentina? Tem umas teorias aí, né? Tem teorias de genocídio na época, é bem triste mesmo. Mas, assim, as teorias não são confirmadas. É uma população bem menor, bem pequena, né? Você encontra, por exemplo, em Buenos Aires, muitos imigrantes descendentes de italianos, né? Uma parte da cidade lembra França, sabe? Eu nunca fui à França, mas eu já vi filmes, né? Os cafés, essas coisas. Então tem uma coisa muito europeia, né? E tem uma parte indígena, né? Aqui eu moro perto do Recoleta. Eu moro perto do Recoleta, no Retiro. É um dos bairros mais nobres daqui de Buenos Aires. Aí que não encontra negro mesmo. Quando eu entro, sério, eu sou a única pessoa negra do lugar. Nem atendente, nem cliente. Eu sou a única pessoa. Eu lembro que em 2008 eu ficava assustada, que as pessoas me olhavam, parecia que eu era um ser exótico, né? As pessoas me olhavam muito. E até hoje as pessoas me olham muito. Só que agora eu tô num outro lugar, né? Que é um lugar de estudante de doutorado, que está numa universidade, não é só turismo, né? Sim. Então acaba que você tem um empoderamento, né? De conseguir enfrentar. Porque não é um racismo. Como? Os olhares mudam. Também, porque você também muda o seu olhar, sabe? Eu até falo que o fato também de você saber espanhol é bem interessante, porque quando você sabe espanhol, as pessoas já te acolhem, né? Assim, eu já fiz muitas amizades em Rosário, aqui na Argentina eu fiz amizade com a Marcela, que é da dança. Então, assim, o fato de você saber espanhol acaba que facilita um pouco o acolhimento. Mas quando você não sabe, você se sente muito excluído das conversas, você acaba estranhando se a pessoa estiver te olhando. Mas um ponto que eu achei interessante, que eu não sei se é interessante a palavra, mas enfim, diferente, né? Porque a gente sabe que existe racismo no Brasil e existe racismo na Argentina.
Mas, diferentemente do Brasil, eu era vista como alguém invisível. Eu lembro que, como as pessoas não olham para você, né? Porque, enfim, aqui as pessoas te veem, né? Como as pessoas te veem, o jeito que você age fica, né? Marca a imagem, a identidade da pessoa. Então, é bem interessante. Quando eu fui para Rosário, eu fui muito bem recebida na universidade. Quando eu vim para cá, na Universidade de Buenos Aires, eu lembro até hoje o nome dela, a Júlia. Ela falou, te voy a enseñar todo, te voy a enseñar la biblioteca, aquí es el quinto piso, mira, estoy acá como una estudiante de Brasil y ella vino para estudiar el intercambio, doctorado. Então ela falava comigo, ela me olhava e ela me apresentava para as pessoas. Como se lá, se eu fosse uma celebridade, assim, sabe? Mas não, é o respeito. E é o respeito acadêmico, né? Quando você fala que está fazendo doutorado, as pessoas acreditam em você aqui na Argentina. Não fica aquela coisa do tipo, quando eu vou no Brasil apresentar um congresso, né? A pessoa, sei lá, te entrega a bandeja achando que você é a garçonete. Você entende a diferença? Da questão do racismo no Brasil, né? O Brasil te invisibiliza, né? Invisibiliza os corpos negros. E a Argentina, ao ponto de eu ser a única, ou quase única nos espaços, pessoa negra, as pessoas te veem, né? E aí muitas vezes eles falam, sou muito guapa, e não sei o que, e tudo. Não, quando eu fui pro boliche argentino, boliche são casas de dança só de salsa e bachata. Ai, que delícia, Jordana! Todo mundo queria dançar comigo. Porque eu era a única pessoa negra do lugar e pensava que eu era cubana. Não, foi ótimo. Tem que ter essa experiência. Carla, se você vier aprender a dançar salsa, bachata, nos ritmos típicos de espanhol, assim. É muito alegre a salsa. Já estou entregando para o universo. Eu quero, universo, essa experiência. Pode mandar para o universo. Pronta. E foi a primeira coisa que eu fiz, cara. Cheguei no dia 5 de setembro, no dia 7 eu já estava inscrita numa escola de dança. Por quê? Eu acho assim, que quando a gente aprende o idioma, a gente precisa, se entregar e se integrar, né? Os dois verbos, se entregar e se integrar. As pessoas, a cultura, a alimentação. Então, eu estou fazendo aulas de salsa e bachata, aprendendo sobre as músicas daqui, a alimentação daqui, que é bem diferente da brasileira. Eu nunca mais comi arroz e feijão aqui. Tem 2 meses que eu não como arroz e feijão. Dá saudade. Não! Não! Não, porque assim, eu já estou acostumada. Se tá na média, tá valendo, né? Mas você também é uma pessoa hiper viajada, né? 32 vezes na Argentina, brincadeira. Mas eu acho que eu senti falta do arroz e do feijão. Eu tenho essa impressão, assim. De vez em quando. Mas aí, um dia desse, eu comi um sanduíche de poroto. Poroto é o feijão daqui. Aí eu falei, eu tô com saudade. E tem um restaurante brasileiro aqui, só que é super caro, eles aproveitam, né? Aí cobra quase que em real, né? Dólar, se duvidar. Mas eu não sinto falta, não, porque aqui tem uma alimentação bem variada. Tem gente que não gosta da comida argentina. A sua alimentação é de passarinho. Você gosta de folha, você gosta de coisa que é realmente universal, assim. Folhas, frutos, legumes, que tem em todo lugar, né? Assim, não é difícil alimentar a Jordana. Não, mas eu já provei de tudo aqui. Vocês não vão acreditar, mas o melhor sorvete que eu tomei até hoje é em Rosário. Gente, o sorvete é muito bom. Ele é pau a pau com a Itália. Você vai falar que eu sou muito viajada, né? Eu já fui à Itália. E aí, quando eu tomei o sorvete italiano, é famosérrimo, né? Ele é pau a pau com a Itália. O sorvete de Rosário é incrível. Um pouquinho aí no isopor, gente. Eu tô acostumada aqui do Júnior. Aí você traz esse aí no isoporzinho, congela bastante e traz pra gente provar. Vou tentar, mas assim, eu queria ter comprado o franui. Tem um negócio que a gente que é congelado. É um framboesa com recheio, com cobertura de chocolate branco, chocolate meio amargo. Eles, nessa sequência, né? Franui. Também outro trem que eu amei aqui. Já tô falando de coisas que poucas pessoas sabem, né? Que tem na Argentina. E todo mundo fala de empanadas, alfajor, vino. Que mais?
Só essas coisas, né? Mas tem muita coisa interessante que a gente já comeu aqui, que eu já comi aqui, que eu gostei. Ah, Eu acho que já foi pulei o ótimo. assunto lá na frente. Não, já foi, já falou e a gente vai para a próxima, assim. Pode ir. Tirando você até se colocou, né, como sendo uma das poucas pessoas negras, estudantes aí, mas há muitos outros brasileiros também fazendo doutorado sanduíche junto com você, pessoas de outros países também aí na Argentina fazendo esse movimento. Como é aí esse movimento acadêmico? Uma boa pergunta, Carla. Adorei essa pergunta que você fez. Quando eu falo que eu tô aqui, muita gente pergunta se eu tô fazendo medicina. Porque é a primeira coisa que vem à cabeça. Brasileira, tá fazendo medicina. Aí eu falo, não, é doutorado. Aí eles falam, mira vos, sos uma de las pocas pessoas que está fazendo doutorado. É linguística. Aí eles perguntam, o que que é? Eu falo, linguística. E, que? Letras. Ah, letras e filosofia. Eu falei, letras e filosofia. Então, eu sou uma das poucas... Inclusive, na faculdade, eu sou a única negra ali na faculdade. Na Faculdade de Filosofia e Letras aqui da Universidade de Buenos Aires, lá em Rosário também. Aí na medicina que se encontra os brasileiros, e aí a diversidade total. Tem muitos brasileiros que fazem medicina, em La Plata também. E sabe uma coisa interessante que eu acho massa? É que o pessoal de La Plata e o pessoal de Rosário fala assim que a cidade ficou mais alegre com a presença dos brasileiros. Parece um estereótipo, né? Mas não é estereótipo, gente. Porque o pessoal é muito solto. O pessoal daqui se solta, o pessoal que vem pra cá. E a maioria deles, né? E aí é aquela alegria total, muita música brasileira. Eu faço a unha bem aqui perto para eu mostrar minha unha. E Ai, que aí, quando eu falei que linda! era do Brasil, minha unha, fiz hoje, em homenagem a você. Ai, que linda! Bem, Carla. Vem cá. E aí, isso. Aí eu faço a unha e aí a moça falou assim, em Misiones hay muchos brasileiros e se escuta muito sertanejo. Galera, chegou o sertanejo aqui. Aí ela falou de sertanejo, tem a ter falado. Meu Sério. Então, Deus assim, do céu. vem muito para fazer medicina. Agora, o doutorado, eu sei que junto comigo, eu participo de um grupo do WhatsApp que tem o PDSE, que é o Programa de Doutorado de Sanduíche no Exterior. Aí tem 13 pessoas. Tem uma que está aqui em Buenos Aires, tem gente que está em Córdoba, Misiones, Uhum. Rosário. Então, eles estão espalhados pelo país, essas 13 pessoas. Aí eu tava num grupo bem grande, que tinha mais de 200 pessoas, e aí lá o pessoal tava falando, gente, eu tenho que trocar para euro, umas loucuras, assim. De mexer com euro, com dólar, enfim, Loucura, hein? total. Maravilhoso. Eu vou mandar beijo pra Ana que entrou. Beijo, beijo. Viu, Ana? Tô te vendo aqui. Tem a pergunta também no Fica Espanhol. O que você achou da água? Viu diferença? Sempre falam disso. Tem Nossa, diferença da água? boa Tem? pergunta, excelente. Sim, tem muita diferença. Aqui em Buenos Aires, a água é meio salobra, parece que tem sal. Então parece que você toma e nunca mata a sede. Eu demorei para me Ah, adaptar. Sério, 5 dias eu ficava tomando e dava sede, e bebia mais água. A água de Buenos Aires não é boa, mas a de Rosário é ótima. Sério, tem olha! diferença entre os países. Eu A falo de pra você. Rosário eu gostei. Vamos para Rosário. Não, Já vou depois pra eu tenho um capítulo à parte é Rosário. A galera de lá é gente boa. Eu não sei se tá assistindo aqui, mas Besitos Natália, Virgínia, Thalita e, bueno, Carolina, Caro, Fernando. Tem um monte de gente que eu conheci lá que é gente boa. A água de Natália, lá é melhor. é isso, Besitos, Brasil. besitos. Me conta A uma água coisa, de lá é Cleide. melhor. Mendonça também a água é melhor, tá? Eu conheci um argentino que era de Mendonça e ele me falou, e eu também já vi aqui que as garrafinhas que tem a água melhor é de Mendonça. Mas Buenos Aires a água é péssima, de fato. Pois é, não sabia. Bom vocês falarem sobre isso. Me fala uma coisa, agora que a gente está chegando aí nesse climinha de Copa do Mundo, como é que os argentinos estão se comportando? Assim, é sempre essa rivalidade monstra, né? Entre Brasil e Argentina. A Argentina é muito competitiva, né? Como é que é viver isso aí? Realmente eles Mais do respiram o futebol?
mais do que competitiva, a Argentina, sei lá, eu acho que a religião deles é futebol. E para onde a gente vai? Por exemplo, aqui, eu não sei se vocês sabem, mas tem igreja do Maradona. O Maradona é visto como um santo. Por onde você vai tem monumento com... É, o bairro da onde ele... Acho que ele é do La Boca. É o bairro La Boca, eu acho. Tô tentando... Talvez eu esteja confundindo. Mas o bairro da onde ele é idolatrado, o Maradona. E Rosário é a cidade do Messi. Então, quando eu fui lá, só tinha Messi. E assim, Nossa, eles respiram futebol, respiram futebol. E as propagandas na TV é tudo relacionado ao futebol, que agora vai ser no Oriente Médio, né? Eu esqueci agora o país, mas enfim. Aí tem muita cancha de futebol. Cancha é quadra? Enfim, cancha, campo. Cancha de futebol. Tem hora que dá uns... Gente, desculpa, mas tem hora que dá uns... Que o pessoal fala, cancha, lá, cancha de futebol. Não, então tem muito campo. Às vezes acontece. Eu tenho uma amiga, ela é do Brasil, ela foi dar aula de português e ela começava a falar espanhol no meio. E quando eu fui dar uma palestra lá em Rosário, teve uma hora que eu usei uma palavra que era taxado. Aí o pessoal, taxado, eu falei, isso é português ou espanhol? Aí a pessoa, riscado. Taxado não, riscado. Pois é. Alguém falou aqui, estádio. Tem muito estádio, tem muito campo de futebol. Inclusive, isso é uma crítica. Na Universidade Nacional do Rosário, eu assisti a algumas apresentações de pesquisas, de investigação, né, de pesquisa dos estudantes de lá. E uma das críticas em relação a isso é que eles só focam no futebol, né? Assim, deveria ter um foco maior em outros esportes. Se bem que, curiosidade, a Argentina, eu lembro que em 2013, era a quarta melhor no rugby. Não sei se vocês sabem, a Argentina também é boa no rugby. E aí o futebol, interessante isso, né? E o futebol, voltando pro futebol, é muito forte. Né? Os jogadores daqui fazem propaganda, eles estão em todos os espaços. As pessoas sempre estão jogando futebol. Ele ainda é muito masculino, eu vi muito mais homens jogando do que mulher, apesar de ter, né? Agora tem equipes femininas, mas ele é muito forte. Por enquanto, eu não vejo muita gente... Assim, eu já tive discussão com um argentino sobre isso. Quem é melhor, Pelé ou Maradona? Aquela velha pergunta, né? Aí eu pergunto assim, o que faz o país ganhar uma Copa? Gol. Quantos goles hizo Maradona? Aí ele, não sei. Pelé hizo mais de 1000. Aí todo mundo... Mas não pode discutir muito sobre isso, não. Não pode. Não pode. Não tem jeito. Não, vira briga, a gente para de conversar sobre isso. Mas os argentinos gostam dos brasileiros, você sabia? É a gente que não gosta deles. Brincadeira. Não, mas na verdade acho que é uma imagem que é construída, né? São imaginários assim que a gente cria, que a mídia cria, né? E a gente acaba recebendo isso como uma verdade, a gente acredita que seja assim. Mas é só quando a gente vai a loco mesmo, que você começa a conviver e começa a perguntar, uai, mas sempre me falaram que era assim, não é, né? Por isso eu acho tão importante e tão bacana essa vivência que você está tendo, porque desconstrói muita coisa, né? E se reconstrói tantas coisas. Então, acho que isso é maravilhoso, assim, poder ver na prática como é. Para me redimir, tá, dessa última fala, foi uma brincadeira, tá, gente? Vou contar uma curiosidade. As pessoas que moram em La Plata, Rosário, Córdoba e ao redor da capital, né? Da capital, Buenos Aires. Falam que, assim, eles são gente boa e eles falam o tempo todo assim, não me gustam os porteños, são muito agrandados, se creem todo. Que significa isso? Porteños, quem nasce em Buenos Aires, né? E aí, quem mora nas cidades do país, sem ser a capital, não gostam dos da capital, de Buenos Aires. Porque eles acham que a galera daqui de Buenos Aires é muito arrogante, se acha superior e tudo mais. Então, quando a gente vai se encontrar com essa galera das outras cidades, é uma alegria tremenda. A gente interage muito, né? É como se a gente sempre se conhecesse.
né? As amizades que eu fiz mais foram fora de Buenos Aires. Eu fiz só uma amizade aqui em Buenos Aires. Mas é como se a gente sempre se conhecesse. Por isso, aquela velha palavra, los hermanos argentinos. De fato existe essa irmandade. Não sei o que acontece. Aliás, eu sei. São questões históricas, sabe? Eu assisti o filme Argentina 1985, que eu não sei se você sabe, é um filme que agora está concorrendo ao Oscar. E esse filme fala da ditadura militar que aconteceu na Argentina entre 76 e 83. Depois me falaram que foram 3 vezes, né? Aconteceu no início da década de 60, depois 70, depois voltou. Aí, gente, eu fui assistir o filme, só tinha eu de brasileira, pra variar, né? Porque o filme é todo em espanhol, aí tem todo aquele bloqueio, né? Das pessoas brasileiras não quererem ir pro cinema assistir um filme. E aí, eu não sei o que aconteceu, mas eu chorava vendo esse filme, os depoimentos, porque é muito similar ao que a gente vivencia no Brasil. Quando eu vou dar aula de espanhol, eu falo, gente, não só o Brasil, mas olha, Uruguai, Chile, Argentina passaram por ditaduras militares na mesma época. Né? A questão da colonização, né, da Espanha, nesses países que falam espanhol, do Portugal. Então, assim, a gente tem histórias similares. O que nos divide é muito mais a fronteira e a língua. Né? Então, quando a gente se encontra, é muita irmandade. Aí, aqui em Buenos Aires, é que o pessoal é mais... Se cree muito, são muito agrandados e todo. Então, eu costumo falar que ninguém gosta dos portenhos. Ninguém mesmo. Nem os uruguaios. Eu lembro que eu vim na Copa de 2010, e aí todo mundo torcendo contra os argentinos. Os uruguaios, os paraguaios, os colombianos. Mas por causa dos portenhos. Não, vamos amar os portenhos, gente. Não vamos levar pra frente essa rixa, não. Tá? É verdade. Jordana, a gente está caminhando para o final da nossa live, não parece, mas já tem 1 hora que a gente está conversando, enfim, e falando de tantas curiosidades, tanta coisa que eu descobri nessa live de hoje e que eu achei maravilhosa, mas quero te perguntar, na Argentina é um bom lugar para se namorar, para se encontrar um amor? É uma cidade romântica? Deus, que pergunta capciosa! Ai, o que eu vou falar, gente? O que eu vou falar? Olha, é uma cidade romântica, não precisa se comprometer, é para dizer do clima, do lugar, né? As pessoas gostam do tango, o tango é uma coisa mais romântica, dois, enfim, é fato ou é boato? É uma cidade romântica, não é? A maioria das pessoas vem passar a lua de mel aqui, né? É uma cidade que a gente fala que é romântica porque ela tem ares muito europeus, assim, né? Como eu te falei, a arquitetura daqui... você pode tirar uma foto e falar que está em Paris, tranquilamente. Porque a arquitetura daqui ela é muito área meio europeu, assim. Aqui tem castelos, eu estou na região onde tem monumentos e tudo. O Recoleta é onde mora a vice-presidenta. Então, é um bairro mais chiquinho aqui, é um bairro mais chique mesmo. Com muita desigualdade, daria para a gente falar sobre a questão da desigualdade social, por conta da crise econômica. Aqui no Retiro tem um bairro que se chama Padre Mujica, e é como se fosse uma villa, que a gente chama de favela. Então você vê as desigualdades. Mas voltando à questão do amor, eu não vou fugir da sua pergunta. Não fuja! Tá, não vou fugir não. Os argentinos, eles são muito respeitadores, assim, claro. Eu fui pro boliche e dancei com os argentinos e eles eram muito respeitadores. Eles não, tipo assim, avançavam o sinal. Pelo menos os que eu conheci, tá? Eu não posso falar pelas outras pessoas. E são pessoas, assim, eu achei romântico. As pessoas são românticas, assim, são meio dramáticas. Até brinca que parece... Você escuta um argentino falando, parece que tá, sei lá, uma novela mexicana. Eles parecem serem muito românticos, no sentido de dramáticos também, sabe? Mas enfim, é isso. Eu não vou estender muito sobre esse assunto. Consegui tirar dela, gente. Se é uma cidade romântica, se não é, como funciona. E gostei da resposta, assim. É o que eu imaginava mesmo.
Mas me fala uma coisa, para as pessoas que estão nos assistindo, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem, né? De fato, esse seu movimento de intercâmbio é algo muito interessante, então pode ser que as pessoas que ou passaram por aqui ou que vão assistir a live posteriormente tenham alguma dúvida. E eu queria saber se elas podem contactar você de alguma forma, qual é o seu contato, como que elas fazem para tirar alguma dúvida sobre intercâmbio, sobre a Argentina e, consequentemente, que você deixasse uma mensagem final para todo mundo. Tá bom, tá. Olha, podem sim me contatar. O meu nome completo, né? Não sei se depois vai colocar aí. Jordana Vou Avelino dos Reis agora, é o meu Insta. Para trocar ideia, quem quiser trocar ideia. Eu já troco ideia com muitas amigas e eu acho super bacana isso. E em relação à mensagem, eu acredito assim, a gente conversou ao longo dessa uma hora sobre. Início começou falando de educação, de espanhol, de aprender línguas, né? Eu acredito que, no caso, nosso foco aqui dessa live, aprender espanhol, né? A gente começa num espaço, né, escolar no Brasil, onde a gente começa a aprender, onde a gente começa a entrar em contato com culturas, né, a partir do espaço Brasil, aprender o idioma, no caso o espanhol que eu estou falando aqui. Quando a gente conhece uma pessoa de um outro país, ou quando a gente vai para um outro país, quando você está disposto ou disposta a se entregar e a se integrar a esse país, você conhece com profundidade as diferenças culturais, você aprende a gostar dessas diferenças, você aprende com elas, né? Você percebe que o seu olhar não é o único. Então, eu considero, no meu caso, que aprender espanhol, para mim, é um amadurecimento, é um aprendizado, a gente se tornar mais humano, menos etnocêntrico, menos preconceituoso, porque você tem acesso a mais culturas. A partir do espanhol, eu pude conhecer pessoas incríveis, pessoas que desenvolvem trabalhos. Lá em Rosário, por exemplo, eu conheci comunidades haitianas, que o pessoal da universidade desenvolve trabalhos com eles. Então, assim, o espanhol foi a porta de entrada para que eu pudesse ter acesso com profundidade aos seres humanos, sabe? E às suas culturas, aos seus modos de viver. Eu acho que é fundamental, essa é a mensagem que eu deixo para quem tem vontade de aprender qualquer idioma ou aprender espanhol para, de repente, conhecer algum país ou conhecer alguém mesmo pela internet. Eu sei de gente que joga até videogame. Os meus alunos falavam, eu quero aprender espanhol para jogar videogame. E o videogame tá super forte, tá, gente? É uma coisa que eu tenho, uma coisa que eu aprendo muito com os meus alunos. Cada aula eu descubro novidades e o espanhol acaba ajudando, sabe, essa integração. Eu acho isso maravilhoso, essa oportunidade. E eu tenho certeza, 2 meses aqui, olha o tanto de coisa, daria mais umas 20 lives. Eu tenho certeza que até o dia 31, muita coisa eu vou aprender e vai ser bacana. E eu tô super aberta, muito feliz, assim, super disposta. E é isso que a gente tem que ser pra vida. Maravilhosa! Deixa eu te falar, Jordana, mais uma vez eu queria agradecer muito a sua participação, dizer que você é uma pessoa que inspira, né? Eu sou muito feliz por ter você na minha vida, por tudo que a gente já passou juntos, por toda a nossa troca, que sempre foi muito genuína, de lugares diferentes, com olhares diferentes, mas com respeito, assim, acima de tudo. Eu respeito muito a sua história, eu aprendi muito com você e eu tenho certeza que a gente vai continuar aprendendo juntas por muitos e muitos anos. Estou morrendo de saudade, quero que você volte para a gente poder retomar a nossa amizade de onde ela parou ali, presencial, né? Mas, enfim, você sabe que eu torço muito para você, torço muito pela sua felicidade, quero que tudo aquilo que você almeja, você com certeza irá alcançar. E eu fico muito, muito, muito feliz de ter entrevistado você aqui no Bem Carla, porque você é a cara desse programa, a cara dessa live, sabe? Uma pessoa simples, uma pessoa cheia de conhecimento, mas uma pessoa humana e que tem essa preocupação de sempre deixar o seu melhor. Muitíssimo obrigada para todo mundo que participou aí com a gente, que esteve acompanhando, por quem passou, por quem ainda vai passar, por quem vai assistir ainda, né? Hoje a gente não tem como mensurar o alcance de uma live como essa,
né? E o que a gente deseja é que vocês possam se inspirar aí na história da Jordana e pegar alguma coisinha aí para poder aproveitar na vida de cada um de vocês, tá bom? Ai, que linda! Nossa, emocionada. Queria agradecer de novo o convite, sabe? Porque, assim, é uma oportunidade também de alcançar espaços que eu não alcancei ainda, que são os espaços das suas seguidoras, dos seus seguidores, e de conhecer pessoas também. Queria agradecer esse convite, o papo foi ótimo, voou o tempo, e eu amei poder dividir essas experiências, compartilhar com vocês. E quem sabe pessoas que estão assistindo a gente, de repente quererem ir para algum lugar que tem vontade de conhecer. Eu comecei lá na infância, né? Então, assim, e saudade, cara, muita saudade de você. Você fez uma fala que eu tive que segurar aqui para não chorar, foi emocionante. Obrigada mesmo. Eu acho que a gente precisa diminuir essa distância entre o meio acadêmico e as pessoas, né? Porque hoje ainda, por mais democratizado que esse espaço esteja, ainda para muita gente é algo muito distante. E quando a gente consegue dialogar isso de uma forma natural, tranquila, aqui, né, no sofá da nossa casa, parece que a gente consegue aproximar. E hoje o conhecimento ele está em todo lugar. Então, é importante a gente fazer essa aproximação, mostrar que é possível, né? Quem sabe a gente desperta aí pessoas, nossa, nunca pensei nisso, vou fazer. Nossa, nunca pensei por essa perspectiva, ó, dá certo também. Então, assim, acho que o nosso papel é esse, né? O nosso papel social e o de vocês, acadêmicos, mestres, doutores, é estar cada vez mais perto das pessoas. Até porque se vocês estão aí e estudam, é para poder o quê? Melhorar de alguma forma a vida das pessoas que estão à sua volta, né? Então, nada mais justo do que estar próximo a elas. Certíssima, cara, certíssima. Sua fala final foi incrível. De fato, o meu papel aqui é poder chegar na maior parte da população, que eu nem cheguei a falar, que escolhe o espanhol no Enem. Mais de 60% dos jovens que querem ingressar numa universidade escolhe o espanhol no Enem. Então, eu estou em defesa dessa população aqui também, sabe? Procurando chegar lá, junto com a galera. Então, isso que você falou é muito importante. Aproximar espaços que parecem ser tão distantes, que é o espaço da universidade e o espaço social da mídia, onde as pessoas, de repente, querem aprender, querem se alimentar de outros conhecimentos. E parabéns, Carla, parabéns por essa iniciativa de trazer pessoas para cá, para essas lives. A gente aprende muito. Eu imagino que, né, você já me falou, tanto que você aprende, mas a gente aprende junto com você. A gente aprende junto com você. E aproveitando a questão que a internet nos proporciona, né? Que é estar aqui em Goiânia falando com você aí na Argentina. Já conversei com pessoas do Texas, né? Já conversei com pessoas de tantos outros lugares. E isso é maravilhoso, assim, não tem limites, né? Se a gente souber explorar, você consegue criar conexões, um network incrível, assim. Basta querer. Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Essa segunda foi uma delícia. E, aliás, acho que quinta-feira eu vou ter uma live dançante aqui, vou ter uma dupla sertaneja. Já conecta aí o pessoal da Argentina para eles conhecerem. Para conhecerem as canções sertanejas aqui do Goiás, ok? E toda segunda-feira eu estou por aqui com pessoas interessantes, com vidas interessantes, para poder partilhar um pouquinho e a gente sempre aprender um pouco mais de cada um desses espaços. Beijo para vocês, fiquem com Deus. E até o próximo Bem Carla, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijo, galera. Tchau. Beijo, tchau, tchau.